Olá pessoal, vamos para o nosso último tópico, que eu chamei aqui de Introdução ao Conceito de Vibrações, parte 2. Vamos olhar hoje então as vibrações dos sistemas amortecidos, certo? Esse nosso curso de Mecânica Geral, ele foi dividido em 12 tópicos, com algumas aulas tendo mais do que um tema, e nós encerramos, né, depois de fazer todo o tratamento para partícula e para corpo rígido, nós encerramos com vibrações, elas que podem acontecer em diversos sistemas, em diversas situações. Lembrando da aula passada, só a definição aqui, o que é uma vibração? Não deixa de ser um movimento periódico de um corpo ou sistemas de corpos conectados em relação a um ponto de equilíbrio, certo? Tem diversas aplicações em engenharia, né? Eu comentei algumas na aula passada. Hoje eu queria lembrar, por exemplo, em manufatura, eu coloquei aqui uma imagem, né, um GIF de panelas vibratórias, que são panelas que alimentam peças. Então, vocês podem ver diversos corpos se movimentando no interior dessa panela e passando por uma canaleta de alimentação ali, né? Em inglês seria um feeder. E esse cara ele funciona só por vibração, então a vibração controlada, mais ou menos vibração, você controla se vai ser mais ou menos peças alimentadas, certo? Também é utilizado no par de projeto, coloquei aqui é, a vibração, talvez algumas mais perceptíveis do que outras, mas vibração de o chamado ground test, né, que é o teste que se faz antes da aeronave levantar voo. Claro que aqui é uma maquete, né, é um aeromodelo, mas esse mesmo tipo de teste é feito em aviões comerciais, durante o processo de projeto, né? Então, antes do avião poder levantar qualquer tipo de voo, antes de se movimentar, ele é todo chacoalhado e esse processo, nessa vibração é medida para verificar se está de acordo com o projeto teórico. E mais recentemente, né, também a gente pode falar de segurança, porque recentemente a gente teve o caso muito claro do terremoto no México. Então as estruturas lá são muito rígidas, como aqui no Brasil, e acaba que eles têm um grande movimento e várias delas desabaram porque elas não foram projetadas para absorver essas vibrações. Por isso que é importante a gente estudar esses sistemas. Na semana passada, nós vimos tanto as vibrações livres, ou seja, sem força externa. Esses sistemas vibram porque eles foram deslocados ou possuem uma velocidade inicial, deslocados em relação ao ponto de equilíbrio, e portanto a tendência deles é que eles voltem ao ponto de equilíbrio. Então ele fica oscilando em torno dele, certo? Conforme a definição. Ou ela pode ser forçada. Forçada significa que vai ter uma força periódica, porque se essa força não for periódica, para a gente não é vibração, certo? Uma força constante não vai gerar o sistema que a gente quer, a não ser que seja um sistema não amortecido. Normalmente não é o caso. Bom, nós falamos que sistemas não amortecidos, na verdade, eles podem ser lembrados como sistemas pouco amortecidos, ou seja, se o teu fator de amortecimento que a gente vai aprender aqui hoje for muito pequenininho, durante intervalos curtos de tempo, o teu sistema pode ser tratado como um sistema não amortecido, e isso traz uma série de complicações para a gente, tá bom? Hoje nós vamos falar então dessas duas do meio, vibrações livres amortecidas e vibrações livres, perdão, vibrações forçadas amortecidas. Vamos para o nosso primeiro tópico de hoje, vibrações livres amortecidas. Até agora, a gente não estava interessado em verificar os efeitos dissipativos. Normalmente, via de regra, e como vai ser feito aqui hoje, esses efeitos dissipativos são efeitos por atrito mecânico, e mais especificamente nós vamos estudar uma subclasse das forças dissipativas de atrito mecânico, chamado forças viscosas de atrito, certo? Que ela tem um modelo bem mais interessante para ser matemático, para ser levado em conta. Os atritos secos, ou chamado atritos de Coulomb, ou ainda outros tipos de atrito mecânico, eles não vão ser levados em conta nessa aula introdutória, mas podem ser encontrados na literatura, certo? Na parte de modelagem de sistemas. Bom, eu dizia na aula passada que todo corpo vibra em algum grau e também todo corpo tem algum grau de amortecimento. Às vezes muito pouco, que no tempo infinito ele vai então parar de vibrar, mas às vezes a gente não tem tempo infinito. Esse tempo infinito já destruiu a nossa estrutura, seja lá ela qual for. Bom, vamos pensar aqui no nosso corpinho, então. Eu tenho a posição de equilíbrio ali, que está como origem mais ou menos na nossa mola. Isso significa que esse corpo foi deslocado de X, né? Ele estava no ponto de equilíbrio, ele foi deslocado, ele vai ser solto agora e ele vai oscilar. Muito bem?
E a gente adicionou agora um capacitor não, perdão, um amortecedor de constante C, certo? Se a mola tem constante K, o nosso amortecedor tem constante C. Muito bem, essa força que esse amortecedor vai fazer dissipativa, ela é a constante desse amortecedor vezes a velocidade. Se meu corpo está em repouso, o amortecedor não faz força, tudo bem? Esse C é chamado de coeficiente de amortecimento. E se eu pegar esse corpo, fazer o diagrama de corpo livre, colocar então a força de mola, a força de amortecimento, a normal nesse caso vai se igualar com o peso, então eu faço segunda lei de Newton, somatório das forças em x igual a máxima aceleração em x, passando todo mundo que depende de x para o mesmo lado, eu chego numa equação que é parecida com o que a gente viu semana passada, agora eu só tenho esse termo aqui, cx ponto a mais, certo? No caso trivial, ou seja, quando c tende a zero, a minha equação vai ela vai tender a ser mx dois pontos mais kx igual a zero, que é uma equação livre não amortecida, como a gente viu. Tudo bem? Muito bem. Agora, para vibrações ainda, nós precisamos pensar o seguinte: essas equações de segunda ordem, eu preciso ter a segunda derivada mais a primeira derivada mais a própria função igual a zero. Esse tipo de equação, né, esse tipo de função que responde esse sistema é, por exemplo, uma exponencial. Então, e elevado a lambda t. E a nossa dificuldade aqui é encontrar quem é lambda. Tudo bem? Então, eu vou fazer a derivada dessa função duas vezes, uma vez, duas vezes. Vou substituir na minha equação, se essa é a minha resposta proposta. Como eu colocar o e elevado a lambda t em evidência, ele nunca pode ser zero, o que me resta é que essa equação tem que ser zero. Para uma equação de segunda ordem, perdão, uma equação do segundo grau, um polinômio do segundo grau, nós já sabemos a resposta. Então, eu tenho aí lambda 1 e lambda 2. E agora nós precisamos prestar atenção nos termos. Então, o que é mais interessante para a gente são esses termos aqui dentro dessa raiz, certo? A constante, né? A constante não, perdão. O coeficiente de amortecimento que faz a raiz quadrada se tornar nula é chamado de coeficiente de amortecimento crítico. Se você pegar aquele termo que está ali dentro e igualar a zero, você vai encontrar esse valor aqui, ó. 2m raiz de k sobre m. Só que raiz de k sobre m, a gente sabe que isso é frequência natural. Então, a gente fala que o coeficiente de amortecimento crítico ele é 2m ômega n. Esse cara é muito importante porque ele vai determinar um limiar para a gente. Vamos dar uma olhadinha. Dessa forma, né, quando o nosso Czinho, ou seja, o amortecedor de fato do meu sistema, for maior que o coeficiente de amortecimento crítico, eu tenho um sistema que nós chamamos de superamortecido. E a solução da equação diferencial proposta lá em cima, ela vai ter essa carinha que está aí, ó, a e elevado a lambda 1t mais b e elevado a lambda 2t, onde lambda 1 e lambda 2 são reais, porque a raiz quadrada de número real é também real. Então o amortecimento ele é tão forte que o nosso sistema não oscila. Um sistema superamortecido, perceba que esse coeficiente crítico, esse C com subscrito Czinho, ele é um termo que depende dos parâmetros do meu sistema, depende da massa, depende da rigidez do meu sistema, 2m ômega n. Então, dependendo dos parâmetros que o meu sistema tem, eu posso escolher um amortecedor que, por exemplo, seja superamortecido, o meu sistema então não vai oscilar. O outro caso é quando eles são iguais. Quando eu escolho um amortecedor que tem um coeficiente Czinho igual. Esse sistema é chamado criticamente amortecido. E a solução é dada por uma reta vezes uma exponencial decrescente, que decai. Então, A mais BT vezes essa exponencial, ele também não vai oscilar, porque uma reta vezes modulada por uma exponencial, ele só vai decair, certo? Então, esse sistema também não oscila, mas esse valor de C com subscrito Czinho, o crítico, ele é o nosso limiar, o mínimo valor do amortecedor que eu tenho que escolher para o meu sistema não oscilar. Valores maiores que aquele, eu caio no primeiro caso, que são casos mais restritos. Restringe mais o meu sistema. Por último, e o caso talvez mais comum e mais interessante de ser estudado, onde nós vamos focar,
é quando o amortecedor ele é menor que esse fator crítico. E esse sistema ele é chamado de subamortecido. Ou seja, eu não tenho ainda amortecimento suficiente para fazer com que o meu sistema não oscile, certo? As raízes desse sistema, então, significa que vão ser complexas e essa é a resposta no tempo, né? Então, eu tenho uma amplitude D, uma exponencial vezes uma senoide. Portanto, se eu tenho uma exponencial modulada por uma exponencial decrescente, isso significa que o meu sistema vai oscilar até chegar no ponto de equilíbrio. Vamos olhar para essa equação com um pouco mais de carinho, então. Vamos estudar os sistemas subamortecidos. A amplitude e a fase, geralmente elas são determinadas pelas condições de contorno. Então, se eu desloquei esse corpo da posição de equilíbrio, se eu der um peteleco nele inserindo uma velocidade inicial, e por aí vai. Ômega D, que apareceu ali, ele é chamado de frequência natural amortecida. E ela tem uma relação muito simples. Ela é a frequência natural, ômega n, raiz de 1 menos c sobre cczinho ao quadrado, certo? Alguns livros vão chamar esse cczinho de fator de amortecimento e vão dar um nome para ele. Em alguns lugares você pode encontrar a letra grega zeta, que é essa primeira, ou a letra grega xi, tudo bem? E a resposta no tempo, ela possui um período de oscilação amortecida dado por 2π sobre ℧d. Então, se o meu sistema de fato oscilar, ele vai oscilar com essa frequência, ℧d, não a frequência natural, porque ℧d, perceba que, como esse fator aqui é menor que 1, essa raiz quadrada aqui vai ser menor do que 1, e, portanto, ℧n vai ser multiplicado por um fator menor que 1, logo, a frequência natural amortecida ela costuma ser menor do que a frequência natural própria do sistema, certo? No caso crítico, quando esse Czinho aqui, ou seja, o amortecimento do meu sistema é nulo, eu caio no caso que a frequência natural amortecida, não faz nem sentido falar dela se ela não é amortecida, mas ela é muito próxima ou é exatamente a frequência natural. Então, para o caso amortecido, a minha frequência o meu período de oscilação está dado aí. Então, esse daqui é o caso, por exemplo, de um sistema que foi deformado até uma posição aqui inicial, certo? Essa posição inicial, então, essa peça, ela é solta. No caso aqui, ela tem até uma velocidadezinha inicial, né, porque ela vai mais um pouco ainda. E depois ela vai oscilando até ela voltar para o equilíbrio. Lembre que nós estamos falando ainda de sistemas livres, certo? Eu não tenho forças ainda implicando nesse cara. E aí, a diferença entre picos é a frequência, certo? Perdão, é o período de oscilação amortecido. E essa linha azul é o movimento do meu sistema. Então, ele vai para frente e para trás até decair o movimento. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui bem rápido. Eu tenho um sistema na vertical. A gente pode pensar que, como o peso está sempre orientado para a mesma direção, depois que o meu corpo atinge a posição de equilíbrio, ou seja, o meu corpo para, eu posso tomar esse novo ponto como ponto de equilíbrio e, portanto, a força-peso ela não impacta no somatório de forças. Então, não vou usar elas aqui. Tudo bem? Eu vou separar um outro vídeo depois para mostrar para vocês por quê. É uma equação bem simples. Bom, eu tenho 3 molas aí, de 100 newton, um C de 50 e um M de 25. Eu quero saber qual é o tipo de sistema e a resposta temporal para o deslocamento do ponto de equilíbrio de 5 milímetros a partir do repouso, ou seja, eu vou deslocar ele 5 milímetros e quando eu soltar ele estava parado, ele não estava se movimentando. Resolução. Primeiro a gente vai precisar do fator de amortecimento, consequentemente da frequência natural. A frequência natural ela é 3 vezes a mola, porque eu tenho 3 molas. A frequência natural é raiz de 3 vezes K, porque eu tenho 3 molas na parte de cima do corpo, sobre a massa. Isso me dá uma frequência natural de 3,46. Se eu calcular o zeta, ou o fator de amortecimento, que seria o meu C do sistema equivalente sobre o C crítico, então eu tenho ali a fórmula, certo? Lembrando que eu tenho 2 amortecedores, eu vou chegar num fator de 0,58. Esse cara é adimensional, como vocês podem ver por essa razão aqui, certo? Muito bem, ele é menor do que 1, isso significa esse sistema é um sistema subamortecido. Agora vamos tentar resolver esse sistema. Quem é D e quem é Φ? Né? Essa é a nossa dificuldade agora. Bom, x0 é a primeira condição de contorno, x.0 é a segunda condição de contorno,
Se eu aplicar na equação, então eu vou jogar as condições aqui. x0, onde tem t0, eu vou chegar nessa relação, e onde eu tenho que derivar ela uma vez e aplicar nulo. Se você fizer toda a resolução desse sistema, você vai chegar aqui, você vai ter que fazer essa equação aqui ser nula, certo? Esse cara aqui, sendo que a frequência natural amortecida é 2. Eu posso manipular essa equação para achar a tangente de φ, que é 1,41, certo? Logo eu sei quanto que vale esse φ, acho o valor de d, e eu tenho, portanto, a resposta no tempo. Eu fiz aqui um plot em MATLAB, e essa daqui seria a carinha do meu sistema. Ele foi deformado 5 milímetros, 5 vezes 10 a menos 3 metros. Eu solto, ele oscila uma vez, duas e para. Então, em menos de 3 segundos, praticamente o meu sistema já voltou para a posição de repouso. Por último, nosso sistema vai ser analisado agora com vibrações fortes. Bom, para o mesmo caso, então eu tenho o caso geral de vibração em grau de liberdade, ele vai ter uma força externa atuando, excitando o meu sistema. Lembrando que essa força externa, ela tem que ser senoidal, tem que ser repetitiva, do contrário eu não vou ter o efeito de vibrações que eu quero. Posso usar outras análises. Bom, aplica a segunda lei de Newton, no diagrama de corpo livre, eu vou chegar, o lado direito da minha equação diferencial agora não é mais nulo, não é mais zero. Bom, como ela é não homogênea, agora a gente já tem a solução da homogênea, que é quando o lado direito da equação diferencial é nulo, agora a gente só tem que resolver para o caso particular. Se eu levar em consideração que eu não estou interessado no transiente, mas apenas no regime permanente, então eu tenho uma proposta de resposta. Muito bem. Então a resposta da minha particular, ela vai ser uma amplitude, que eu chamei aqui de x', e uma fase, chamada de φ', e no caso ele vai oscilar com a mesma frequência ω0 da entrada, da força de entrada, certo? E o que é importante para a gente, como da outra vez, é que eu preciso analisar a relação de ω0, que é a frequência da força externa, com a frequência natural, no caso agora mais interessante talvez para a gente, a frequência natural amortecida no nosso sistema. Bom, nossa dificuldade agora é encontrar a solução da particular, então a gente pode jogar, entre aspas, a solução da homogênea no lixo, entre aspas, porque vai ser um período curto, e no regime permanente vai sobrar só a resposta da particular. Então a gente vai pegar essa equação, derivar duas vezes e substituir na nossa equação diferencial de segunda ordem. Então, se eu aplicar as derivadas e substituir, eu consigo chegar nas relações entre a amplitude e a fase, certo? Perceba que aqui eu tenho aí de novo a deformação estática, caso eu não tivesse oscilação, né? Aqui embaixo eu tenho a relação entre a frequência natural do meu sistema e a frequência da força excitadora, e aqui eu tenho o meu fator de amortecimento, mais uma vez aqui, e essa é a fase. Muito bem. O fator de amplificação, como a gente já conversou na outra aula, ele é dado passando, né, sabendo quanto que seria maior do que o coeficiente estático. Então ele está aí. Lembrando que para o caso não amortecido, esse cara aqui vai para zero. Então esse caso não amortecido é um subcaso do amortecido. E aqui na direita tem um gráfico muito interessante, onde eu ploto as razões de frequência, então a frequência da força com a frequência natural do meu sistema. Lembrando que a frequência natural é a mesma, porque o meu sistema não muda, e a frequência da força externa, ω0, ela pode mudar, porque a gente não sabe exatamente qual vai ser o perfil da minha força externa. E aqui eu tenho o fator de amplificação. Perceba que quando a minha força externa possui amplitude próxima da frequência natural, o meu sistema ele vai amplificando, né, muito. No caso de amortecimento nulo, vai para infinito, mas como a gente sabe, isso não é normalmente prático, né? Mas eu vou ter um fator de amplificação, olha que interessante, chegou a 5 vezes. 5 vezes a amplitude de entrada, dependendo do sistema, eu posso chegar até mais, e isso pode ser catastrófico, dependendo do meu sistema. Então eu tenho aqui fatores, conforme o fator de amortecimento vai entrando, vai aumentando, perceba que o pico ele vai se deslocando do 1. Então perceba que, por exemplo, o pico desse aqui embaixo já não é mais no 1. Ou seja, o meu pico não é mais em relação à frequência natural, mas em relação à frequência natural amortecida, que é sempre menor que a frequência natural. Então aqui perceba que quando eu chego em 1, eu não tenho mais amplificação, porque o meu sistema não oscila.
Com fatores de amortecimento cada vez maiores que 1, esse cara ele vai decaindo cada vez mais, ou seja, ele não vai ter amplificação, ele não vai ter oscilação alguma, certo? Então perceba que 0,50 ele já tem um amortecimento bem grande, é quase 1 para 1. Por isso que o nosso sistema anterior oscilou pouco, porque ele estava com 0,58. Um exemplo aqui para a gente encerrar. O motor elétrico de 30 kg mostrado na figura é confinado a mover-se verticalmente e é suportado por 4 molas, cada uma com rigidez 200 Nm. Se o rotor, ou seja, a parte interna que se movimenta do motor, ele está desequilibrado, está desbalanceado, de tal maneira que seu efeito é equivalente a 4 kg de massa localizados a 60 mm do eixo de rotação, determine a amplitude de vibração quando o rotor está girando a 10 radianos por segundo, sendo que o fator de amortecimento é dado, que é 0,15. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é modelar a força externa. Bom, a força externa, que está agindo é uma força centrípeta. Por quê? Porque ela está atuando no movimento rotativo puro. Então eu vou ter massa vezes aceleração centrípeta com uma força atuando nessa massa equivalente, digamos assim. Essa massa equivalente de 4 kg, né? Ele disse que o efeito é equivalente. Isso não significa de fato que eu tenho 4 kg deslocados, né? Pode ser diferente, mas resultante é como se fosse 4 kg. E aí eu tenho ômega ao quadrado vezes R, né? VR ao quadrado, V ao quadrado sobre R, ou ômega ao quadrado vezes R. Fazendo a conta, eu tenho que a amplitude da força que está agindo é 24 newtons, e a frequência dela é 10, a gente já sabe que é 10 radianos por segundo, a rigidez equivalente é 800 Nm, portanto, a minha frequência natural desse sistema é 5,16. Como o fator de amortecimento foi dado para a gente, né, nós podemos calcular agora a amplitude desse sistema. A amplitude já foi dada a fórmula. Se a gente substituir agora o valor de F0, cada frequência e o fator de amortecimento, a gente chega que esse motor vai oscilar 10,7 milímetros, certo? Em torno da minha bancada. Para encerrar, então... Muito bem, para a gente encerrar, então, todo corpo que vibra, de alguma maneira, ele vai ter um amortecimento intrínseco. Muitas vezes a gente pode pensar que a gente não tem um elemento de amortecimento, você não tem de fato ali um cilindro, um pistão que vai dissipar de maneira viscosa, mas a própria estrutura já tem, né? A gente nunca uma estrutura ela é puramente massa ou puramente rigidez. Ela vai ter intrinsecamente, na própria interação entre as suas partículas, vai ter um amortecimento. Muito bem. Além disso, vibrações amortecidas elas tendem a ser mais estáveis, porque no caso onde eu tenho pouco amortecimento, lembre-se que nosso fator de amplificação vai para o infinito, ou para valores muito altos. Então, quando eu tenho algum amortecimento que não seja desprezível, isso para a gente vai trazer um pouco mais de segurança, porque eu vou estar limitado né, de maneira superior à amplificação que meu sistema está sujeito. Técnicas de controle de sistemas utilizam atuadores para gerar como se fosse amortecedores e molas virtuais para tentar achatar ou deslocar esse pico da frequência natural. E nem sempre o que a gente quer é minimizar as vibrações. Algumas vezes, por exemplo, no começo eu mostrei o caso do alimentador de partículas, alimentador de peças, onde aquele alimentador ele está mais interessado em regular a vibração, ou seja, ele vai tendendo, a própria vibração do motor que está lá dentro, ela vai aproximando ou se afastando da frequência natural para que ele tenha mais ou menos vibrações e com isso ter uma alimentação mais rápida ou mais lenta de peças. E isso para a gente é interessante naquele caso. Muito bem. Esse é o fim da nossa aula sobre vibrações.